Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler nos versículos 14 até o 17 com vocês, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor está neste lugar. Te agradecemos porque sabemos que o desejo do coração do Senhor é falar conosco, é mudar as nossas vidas, é moldar o nosso caráter, é mudar os nossos corações. O Senhor sabe que nós precisamos de Ti. O Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Deus. Por isso nós abrimos os nossos corações, Pai. Por isso nós abrimos os nossos ouvidos. Que não seja, Pai, apenas palavras de homem, Deus, mas nós queremos receber uma revelação vinda do Teu coração. Nós queremos receber uma revelação que muda as nossas vidas. Por isso nós nos colocamos disponíveis nesta noite. Pai, usa a minha vida, que eu seja a boca do Senhor neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui esse texto vai nos dar alguns conselhos, na verdade vai nos dizer algumas coisas que nós devemos fazer. Mas eu gostaria de, antes de qualquer coisa, fazer uma pergunta para vocês. O quanto você acha que você valoriza Deus na sua vida? O quanto Deus é importante para você? Se você fosse medir de 1 a 100, de 1 a 10, eu não sei qual seria o nível de importância de Deus na sua vida. Se você parasse para pensar e falasse: Gui, deixa eu refletir no assunto. Gui, Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Gui, Deus está acima do meu trabalho. Gui, Deus está acima da minha família. Gui, Deus está acima dos meus amigos. Talvez essa seja a sua resposta, mas talvez, se você parasse para meditar e pensar no assunto, talvez você veria que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Talvez o seu trabalho te consome tanto, talvez você está tão atrás dos teus sonhos, talvez você está tão atrás daquilo que você planejou lá atrás na sua vida, que você hoje percebe que Deus ele ficou em segundo, em terceiro plano na sua vida, porque você está tão envolvido nas coisas, você está tão envolvido no trabalho, que se você parar para pensar, você chega à conclusão de que, puxa, realmente eu acho que Deus ficou para trás na minha vida. Eu acho que eu tenho buscado mais outras coisas. Eu acho que eu tenho dado mais importância a outras coisas do que Deus na minha vida. E a grande realidade, queridos, é que muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Nós trocamos a presença de Deus, nós trocamos o melhor lugar que Deus tem para as nossas vidas por poucas coisas. Na verdade, muitas vezes trocamos os planos que Ele tem por planos que nós fazemos. Muitas vezes trocamos o lugar que Ele tem para as nossas vidas pelo lugar que a gente planejou estar, e muitas vezes Deus vai ficando lá para trás nas nossas vidas, nas pequenas decisões, nas pequenas escolhas, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras, os desejos do nosso coração que não estão alinhados com os desejos do coração de Deus, e aos poucos, sem perceber, porque é assim que acontece nas nossas vidas, muitas vezes sem perceber a gente começa a caminhar para um lado, e sem perceber Deus vai ficando lá para trás. E aqui neste texto diz que nós devemos fazer, logo no primeiro versículo, duas coisas. Aqui o texto até começa nos dando duas ordens, na verdade. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Eu fiz umas anotações aqui, eu não quero parecer intelectual, mas eu pesquisei na internet, e eu não sou um cara muito bom de português, mas eu pesquisei. De repente, se estiver errado, você me corrija no Google, porque o Google às vezes é um problema. Eu escrevi assim, começa com a palavra seguir, que vem do verbo seguir. Aqui o seguir é um verbo imperativo afirmativo.
No modo imperativo, a pessoa que está falando leva o seu interlocutor, a pessoa que está falando, a realizar uma ação, expressando o que quer que ela faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, exortação, uma ordem, um comando ou uma súplica. Então aqui nós já temos um comando de Deus para as nossas vidas, algo que Deus quer que a gente faça, que a gente realize. Ele diz: olha, seguir, dê continuidade, não pare, cresça, não desanime, não pare no meio do caminho, cresça no seu relacionamento com as pessoas e cresça no seu relacionamento com Deus. Aqui Deus nos diz que nós devemos fazer duas coisas: devemos crescer, nos aprofundar, crescer em santificar as nossas vidas e crescer no nosso relacionamento com as pessoas. Aqui diz que a santidade me levará a um relacionamento profundo com Deus. A paz com todos vai revelar, eu escrevi isso, a paz com todos vai revelar se eu ando em santidade ou se me relaciono com Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre santidade e eu vou falar um pouquinho sobre paz com todos, sobre relacionamento com as pessoas. Aqui no versículo 14 começa dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra santo significa separado. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus, Ele olha para as nossas vidas como santos, Ele nos chama de santos. O Deus, Jesus, lava as nossas vidas com o seu sangue, e a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos santos. Mas é diferente santo do que santificação, do que andarmos em santidade. Nós sabemos que é um progresso, nós sabemos que é algo de todos os dias, são pequenas decisões, pequenas escolhas todos os dias que nos leva a andar em santidade. Aqui a Bíblia vai nos dizer que sem santidade é impossível, sem uma vida santa é impossível nós vermos Deus. Agora a minha pergunta é: por que Deus requer santidade de nós? Será que Deus é um Deus mau? Será que Deus é um Deus malvado que olha para nós e fica exigindo coisas? Olha, se você não andar em santidade, se você não me obedecer em tudo, eu não quero papo com você, eu não vou mais gostar de você. Não, nós sabemos que o amor de Deus é o mesmo por aquele que peca e por aquele que não peca. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é o mesmo por aqueles que o servem e aqueles que não servem. Deus ama todas as pessoas. Ele me ama do mesmo jeito que Ele ama aquele que está lá agora bebendo pinga, está lá no carnaval, está pulando o carnaval. Deus nos ama, nós somos criação de Deus. Ele ama os seus filhos, Deus ama todas as pessoas. Não é maldade de Deus, não é que Deus olha para você e diz assim: olha, se você não se santificar, eu não vou deixar você me ver. Se você não se santificar, olha, eu não quero papo com você. Não é birra de Deus e nada disso. Só que tem um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14b, só a segunda parte do versículo 14 e o versículo 15 eu vou ler com vocês, que diz assim: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: não tem como ter comunhão das trevas com a luz. E nós vemos isso desde o começo, lá em Gênesis. Deus cria o homem e Deus coloca no jardim do Éden. E ali no jardim, Adão e Eva, eles tinham livre acesso a Deus, eles estavam na presença de Deus. Mas nós sabemos que aí eles escolhem pecar, eles escolhem desobedecer a Deus. E aí o que acontece? Eles foram expulsos do jardim. O jardim representa a comunhão com Deus. Eles tinham livre acesso, eles podiam ter acesso ao Pai a todos os momentos. Mas agora, por causa do pecado, a Bíblia nos diz que o pecado traz separação, o pecado traz morte. Agora Adão e Eva já não estão mais no jardim, foram separados. E assim é nas nossas vidas também. O pecado nos afasta de Deus, a falta da santificação nos afasta de Deus. Não porque Deus não gosta de nós, mas é porque a Bíblia nos diz que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Deus não pode estar em um lugar onde há trevas. Então quando eu decido pelo pecado, quando eu decido atender os desejos da minha carne, quando eu decido viver a minha vida de uma forma que a Bíblia diz que não é a forma que eu deveria viver,
quando eu decido dizer não para Deus através das minhas atitudes, através das minhas palavras, Deus ele olha para as nossas vidas não com um sentimento de eu não quero estar com você, mas de um sentimento eu não posso estar com você, eu não posso mexer na sua vida, eu não posso guiar a sua vida, porque eu não posso estar em um lugar onde a treva habita. O desejo de Deus é estar conosco o tempo inteiro. O desejo de Deus é abençoar as nossas vidas, nós sabemos disso. O desejo de Deus é guiar as nossas vidas. Mas quando a gente diz sim ao pecado, quando a gente não anda em santidade, basicamente nós estamos dizendo para Deus: Deus, a partir daqui eu não posso mais que o Senhor caminhe comigo, eu não quero. Através das nossas atitudes é isso que nós estamos dizendo para Deus. Deus lá de cima, com certeza, muitas vezes Ele olha para baixo e pensando: puxa, mas como eu queria abençoar, mas eu não posso, porque é o livre-arbítrio, cada um decide o caminho que quer trilhar. Deus ele não força ninguém a nada. E a santificação, andarmos em santidade, serve para isso. Quando nós estamos em santidade, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos o livre acesso, nós damos liberdade para Deus vir e entrar e fazer aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Nós dizemos: Deus, agora o Senhor tem total, me fugiu a palavra. Agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. As portas estão abertas. Mas a partir do momento que a gente começa a errar, a pecar, a viver uma vida em pecado, nós estamos dizendo não para Deus. Nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não mexe na minha vida. E não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é entrar. O desejo de Deus é fazer uma obra. O desejo de Deus é virar a nossa vida. O desejo de Deus é que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós afastamos Deus das nossas vidas. Por causa das nossas atitudes, nós afastamos Deus da nossa vida. Aqui vai dizer: olha, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é um grande problema não ver o Senhor. É um sério problema não ouvir o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, quando nós ouvimos o Senhor, nós evitamos problemas e dores de cabeça nas nossas vidas. Tem crente que bate a cabeça de lá para cá, de cá para lá, porque eles não veem o Senhor, porque eles não ouvem o Senhor. Eles erram, e aí Deus já não pode mais falar com eles. Deus está tentando de alguma forma, mas Deus ele se afasta. E aí a pessoa começa a fazer suas próprias escolhas. E tem crente atrás de crente batendo a cabeça aqui e ali, e aqui e ali, porque não conseguem mais ver Deus, não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo, que nos dá direção, que nos diz aonde devemos ir, que nos diz com quem nós devemos andar, que nos diz o que nós devemos fazer. Nós precisamos entender a importância da santidade nas nossas vidas. Quando nós santificamos as nossas vidas, nós temos comunhão com o Pai. Deus fala conosco, nós vemos Deus, e aí as nossas vidas tomam direção. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então olha o que diz: o pecado ele impede que a gente escute a Deus. O pecado impede que a gente veja Deus. A minha pergunta para você é: quanto vale a presença de Deus na sua vida? Pelo que você troca a presença de Deus na sua vida? Porque todos nós, em algum ponto, em algum lugar das nossas vidas, gostamos de alguma coisa ou damos valor demais, ao ponto algumas vezes de trocarmos aquele momento, de trocarmos aquela coisa que seja pela presença de Deus. E lá no versículo 16 de Hebreus 12 vai falar sobre isso: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui vai falar, nós sabemos a história de Esaú, de Jacó. Vai falar sobre um prato de comida, mas é muito mais do que isso. Vai falar sobre um desejo da sua carne. Vai falar sobre uma necessidade que ele tinha naquele momento, porque a Bíblia nos conta que ele tinha fome. A Bíblia nos conta que ele passa o dia caçando e volta, e quando ele volta ele está com muita fome, e ele pede ao seu irmão mais novo para fazer um cozido para ele, fazer uma comida para ele. O seu irmão mais novo vê uma grande oportunidade de receber a bênção da primogenitura e fala: olha, tudo bem, eu faço uma comida para você, mas você tem que me vender o seu passe da primogenitura. Hoje isso não importa muito para nós, mas naquela época importava, significava algumas coisas.
Nós sabemos que a bênção dobrada e dentre outras coisas, uma responsabilidade espiritual sobre a vida do primogênito, onde ele tinha meio que o direito de dar direção para a família. E Esaú, por causa da fome, por causa de uma necessidade momentânea, um desejo ali da sua carne, ele decide trocar a bênção, ele decide trocar a presença, ele decide trocar o favor de Deus sobre a vida dele por causa de um prato de comida, porque a sua barriga estava roncando. E muitas vezes é isso que nós fazemos em nossas vidas. Talvez não um prato de comida, mas talvez uma tentação, talvez uma oferta que alguém nos faz. Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por coisas tão fúteis, por coisas tão pequenas. A grande realidade é que para cada um pega um ponto. As tentações em nossas vidas são diferentes. As ofertas que aparecem para nós são diferentes. Cada um tem a sua tentação, cada um gosta de uma coisa, cada um vive uma coisa diferente. E a minha pergunta é: o que te faz trocar a presença de Deus? Será que alguma coisa? Será que o seu emprego? Será que a ganância? Será que o dinheiro? Será que mulher? Será que homem? Será que o namorado, a namorada? O que faz você perder a presença de Deus? O que faz você vender a bênção, o favor de Deus sobre a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos: o mais importante nas nossas vidas não é o que nós temos, onde nós estamos. O mais importante nas nossas vidas é termos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O mais importante nas nossas vidas é termos o favor de Deus nas nossas vidas. Se nós temos comunhão com Cristo, Deus Ele vai conduzir a nossa vida. Se nós temos comunhão com Deus, Ele vai nos abençoar. Se nós temos comunhão com o Pai, as bênçãos que a palavra de Deus diz, nós vamos receber no tempo certo. Sim, a minha preocupação e a sua preocupação, a maior preocupação das nossas vidas deveria ser preocuparmos em cuidar da presença de Deus nas nossas vidas. A gente se preocupa com tanta coisa. Você compra um carro novo, você dá banho no carro todo dia. Você passa flanela, a mulher chega em casa, o marido está com flanela no carro. Mas muitas vezes na vida espiritual a gente não fica passando flanela. Muitas vezes na vida espiritual a gente não manda passar uma cerinha para ficar brilhando. E aí aos poucos Deus Ele vai saindo de cena. E aos poucos a presença de Deus já não está nas nossas vidas. E aos poucos a gente já não começa a receber a direção de Deus. E aos poucos a gente deixa de ouvir, porque deixa eu te dizer uma coisa que vai acontecendo aos poucos. O diabo ele é sujo e ele vai colocando situações e circunstâncias, tantas coisas ele usa para nos roubar da presença de Deus. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser trabalho, pode ser... Ele usa qualquer coisa para roubar a presença de Deus nas nossas vidas. Parece ridículo, não é verdade? Quando a gente fala de Esaú, parece ridículo você pensar que um homem trocou a bênção de Deus sobre a vida dele por causa de um prato de comida. Você fala: Esaú devia ser gordão. Não é possível de eu gostar muito de comer para trocar a bênção e o favor. Mas é simbólico para nós, porque muitas vezes nós trocamos por coisas pequenas, por prazeres momentâneos. E eu me incluo nisso, porque nós somos assim. O ser humano é assim, o homem é assim, os nossos olhos brilham por coisas tão banais, os nossos olhos brilham e o diabo tenta nos atrair e nos roubar da presença de Deus por coisas tão pequenas muitas vezes. Mas nesta noite Deus nos chama a atenção: olha, você não precisa se preocupar tanto com essas outras coisas. Olha, tire os seus olhos lá do trabalho um pouco, tire os seus olhos das coisas, coloque os seus olhos em mim, porque se você andar comigo na minha presença, se você tiver comunhão comigo, eu vou conduzir a sua vida, eu vou te abençoar, eu vou te favorecer, eu vou te colocar no lugar onde eu planejei para a sua vida. Você não precisa se preocupar. Esaú trocou a bênção por um prato de comida. E você? Pelo que você tem trocado a presença de Deus? Mas pode ser uma coisa muito pequena, mas nessa noite Deus nos chama, sabe, que a gente não troque nada por nada a presença de Deus. Nós devemos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós devemos colocar Deus no lugar onde Ele deve estar. Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas.
Não é a igreja, não é a religião, não é a minha função dentro da igreja, não é se eu sou pastor ou não, não é nada disso, é Deus. Deus é o primeiro lugar na minha vida. Eu trabalho, mas lá no meu trabalho Deus está acima. Por isso lá eu obedeço a Deus. Eu estou em outro lugar, sabe, não está acima, porque lá eu obedeço a Deus também, porque Deus é a pessoa mais importante. Eu reconheço que Deus é o meu Criador, eu reconheço que Ele tem planos, que Ele tem sonhos para mim. Eu sei que as coisas que Deus tem preparado para a minha vida eu não posso nem imaginar. A Bíblia diz lá em Isaías 55, sabe, os pensamentos de Deus são altos, são maiores do que a gente pode compreender e imaginar. Quando a gente percebe isso, a gente quer começar a viver mais para Deus. Pai, eu estou disponível. Deus, eu quero fazer da tua vontade. Deus, guia a minha vida. Deus, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero cair, sabe? Guarda a minha vida, guarda o meu coração. Em segundo lugar, eu coloquei aqui: seguir a paz com todos. Escrevi assim: acredito que a forma que eu me relaciono com o próximo revela o meu relacionamento com Deus. Eu escrevi assim: o fruto sempre vai revelar se a vida de uma árvore está saudável ou não. Se a árvore está saudável, se regam a árvore, se a sementinha cresceu e a árvore está sendo bem cuidada, o que acontece? Nascem os frutos. Assim é nas nossas vidas também. O fruto, ele só aparece quando a minha vida está sendo cuidada, quando a minha vida está cheia. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amor, benignidade, bondade, com o quê? Com alguém, certo? É uma atitude que o cristão tem quando ele é cheio com o Espírito Santo. São os frutos na vida de um cristão. Eu acredito que o nosso relacionamento com as pessoas, ele revela o nosso relacionamento com Deus. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu acredito muito nisso, queridos. Não porque eu quero, porque a Bíblia nos diz. Você consegue saber, você consegue enxergar na vida de uma pessoa se ela se relaciona com Deus ou não, na forma que ela trata as pessoas. Cara, odeia todo mundo, fala mal com todo mundo, é grosso com todo mundo, essa pessoa não se relaciona com Deus. Porque quando nós somos cheios com o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, estes frutos brotam nas nossas vidas. Então a forma que eu ajo, a maneira que eu falo com as outras pessoas, ela revela o nível do meu relacionamento com Deus. Esse cara é cheio com o Espírito Santo de Deus. Olha a forma que ele fala, olha a forma que ele trata a esposa, olha a forma que ele trata os amigos, olha como ele é servo. São os frutos que aparecem na vida de um cristão. Por isso que aqui logo no começo diz: seguir a paz com todos. Continue, cresça. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele coloca duas coisas juntas porque eu acredito que exista uma ligação. Quando nós nos relacionamos com Deus, interfere na nossa relação com as pessoas. Eu já falei isso para vocês. Eu conheci uma pessoa uma vez e ele era um alto executivo, e ele começou a vir na igreja, e a filha dele, que era amiga minha, ela falava que jamais o pai dela iria pisar numa igreja. Mas Deus é Deus. Um dia ele se rendeu e ele conheceu o Senhor e teve experiências com Deus. E uma vez eu fui num evento que ele tinha lá com ele, e aí eu estava com ele, uma diretora lá da empresa chegou para mim e falou assim: deixa eu te perguntar, você é lá da igreja, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: o que vocês fizeram com ele? Eu falei: por quê? Foi porque esse homem, ele era um carrasco. Os funcionários, ele tinha muitos funcionários, os funcionários tinham medo dele. Ele era bravo, ele era nervoso, todo mundo tinha medo de passar perto dele. Mas de uns tempos para cá, uns meses para cá, eu não sei o que aconteceu na vida desse homem. Ele está manso, ele está amoroso, ele está abraçando as pessoas, ele abraça os funcionários. Antes do expediente ele chega e dá um sorriso para todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo na vida desse homem. Eu disse: eu sei o que está acontecendo na vida desse homem. Ele teve um encontro com Jesus.
Se você tem um encontro com Jesus e a sua vida não muda, querido, não passa de religião. Você vem à igreja apenas para sentar e ouvir um bom sermão. Quando você se relaciona com Deus, a forma que você olha para o mundo, a forma que você se relaciona com as pessoas tem que mudar. Fica a dica: se você é uma pessoa que não se controla, se você é uma pessoa que fala mal do irmão, se você é uma pessoa que não ama o próximo, se você é uma pessoa que não tem um bom convívio com as pessoas, e rapaz, aquele ali é difícil de conviver, aquilo ali para engolir. Preste atenção, talvez o seu relacionamento com Deus esteja um pouco fraco. Talvez você esteja um pouco distante do Senhor, porque quando nós nos aproximamos de Deus, Deus começa a mudar as nossas vidas. Deus começa a mudar o nosso temperamento. A gente é tal guia. Eu, antes de me converter, era um capeta, eu era nervoso, eu gritava. Mas quando a gente se relaciona com Deus, Deus começa a mudar o nosso temperamento. Agora a gente é mais controlado, somos cheios com o Espírito Santo de Deus. Algumas vezes a gente fica até bravo, quer falar alguma coisa, mas aí o Espírito Santo de Deus vem e fala nos nossos corações: não, calma, não fala isso, calma, vai, descansa um pouco, daqui a pouco você volta para conversar. Deus começa a fazer uma obra nas nossas vidas. Então, queridos, a forma que nós nos relacionamos aqui no mundo revela, sim, o nosso relacionamento com Deus. Preste atenção, deve ser um termômetro nas nossas vidas. Quando você está esquentado demais, quando você está falando muito, provavelmente é porque você precisa se relacionar mais com Deus. Um outro ponto que eu vejo aqui, que fala sobre a graça, lá no versículo 15, na primeira parte, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E nos dias de hoje a graça é pregada em alguns lugares, é até um pouco perigoso, porque as pessoas usam a graça como uma muleta, a graça como uma desculpa. Eu pensava isso quando eu era menor, adolescente, pensava assim: mas tudo bem te pecar, que você pega, você faz errado, aí você pede perdão, Deus perdoa, está tudo certo, vou para o céu. E a graça, muitas vezes nós olhamos, e aqui diz isso: olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, para que ninguém use a graça como uma desculpa, para que ninguém use a graça como uma muleta nas suas vidas. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 5, os versículos 17 a 20, Jesus falando, porque naquela época os fariseus, os religiosos com Jesus era uma confusão, porque Jesus, ele veio e ele começou a fazer algumas coisas que a religião não permitia. Jesus começa a curar no sábado, Jesus começa a fazer umas coisas que o povo fica bravo, aí eles começam a pensar: puxa, Jesus não veio para cumprir a lei. E aí Jesus vem e diz uma coisa, lá no versículo 17, no capítulo 5 de Mateus, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus, dos céus. Aqui vai nos dizer que nós não devemos usar a graça nas nossas vidas como uma desculpa. É claro que a graça de Deus nos alcança, que Deus é um Deus cheio de graça. É claro que quando nós erramos, a bondade de Deus nos alcança, Deus perdoa. Se não fosse assim, todos nós iríamos para o inferno, todos nós não teríamos uma segunda chance. Mas Deus é tão bom que quando há arrependimento verdadeiro, Deus cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e nós somos perdoados, nós somos aceitos de volta. Mas aonde existe arrependimento, existe mudança. E muitas pessoas usam a graça de Deus como desculpa. É erro atrás de erro, é o mesmo pecado todos os dias. Mas Deus, Senhor, me perdoa, de hoje errei de novo.
Oh, mas me perdoa, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: aonde há arrependimento, há mudança de atitude. Eu não estou dizendo que você nunca vai mais errar na sua vida. Nós erramos sim, algumas vezes a gente pisa na bola, mas quando a gente se arrepende, nós temos o desejo de mudarmos. A gente coloca o joelho lá do lado da nossa cama, no nosso quarto, e diz: Deus, eu não quero mais fazer isso, Deus me ajuda. Eu vejo isso na vida de Zaqueu, queridos. Zaqueu, ele era um homem ímpio. Zaqueu era um homem que não conhecia Deus. Zaqueu era um homem que tinha dinheiro. Zaqueu era um homem reconhecido, um homem importante. A Bíblia não diz, eu não sei o porquê, o desejo que Zaqueu teve de encontrar com Jesus. Talvez em meio às suas riquezas, talvez em meio à sua posição, um vazio dentro do seu coração que nada podia preencher. Talvez ele deitava a sua cabeça no travesseiro e não conseguia dormir nem um dia. A Bíblia diz que ele ouve falar que Jesus está passando, ele tem um desejo de ver Jesus, e a Bíblia conta que Zaqueu é pequenininho, e ele tenta de alguma forma ver, mas a multidão era grande. Ele sobe numa árvore, num sicômoro grande, alto, se pendura lá apenas para ver Jesus. Jesus está passando embaixo, olha para cima, o pequenininho está pendurado lá. Jesus fala: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém passar a noite com você na sua casa, jantar na sua casa. E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia não conta o que aconteceu dentro da casa. A Bíblia não conta o que eles comeram, se Jesus dormiu, se não dormiu, se ficou acordado, passou um tempo lá com ele. Mas a Bíblia vai nos dizer algumas coisas que Zaqueu diz a Jesus. Zaqueu, ele reconhece o erro dele. Zaqueu, ele diz: olha, Senhor, eu tenho feito mal a algumas pessoas, eu roubei algumas pessoas. Ele diz: olha, mas se eu fiz algum mal a alguma pessoa, Senhor, eu quero te dizer, eu quero devolver 4 vezes mais. Deixa eu te dizer, isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Eu estou indo nessa direção, eu me arrependi, eu mudo a direção. Eu estou indo nessa direção, eu me arrependo, eu paro e volto no caminho. Muitas pessoas, eles usam a graça como desculpa, mas não mudam de atitude. Na verdade não se arrependeram, porque arrependimento traz mudança nas nossas vidas. Então ali no texto vai dizer que ninguém se prive da graça de Deus. Cristão, crente, não use a graça de Deus como desculpa para os seus erros. Você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, você precisa deixar o pecado para trás, você precisa mudar de atitude, você precisa mudar do jeito que você fala, você precisa mudar do jeito que você trata a sua esposa, você precisa mudar do jeito que você trata os seus filhos. Não pense que o Senhor, Ele te perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos perdem a bênção de Deus por causa dessas coisas. É pecado atrás de pecado, é erro atrás de erro, e Deus ele já não consegue mais estar na vida da pessoa, Ele já não consegue mais dar direção na vida da pessoa, porque é tanto erro, é tanto pecado, que Deus tem que falar: eu tenho que sair de cena, eu não posso mais mexer na vida dessa pessoa. E o último ponto que eu coloquei aqui, que nós precisamos saber, é que a nossa vida, ela afeta a vida das pessoas que estão à nossa volta. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, na segunda parte, diz assim: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então quer dizer, aquilo que nós fazemos influencia a vida das pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que eu faço influencia a minha casa, aquilo que eu faço influencia a minha família, aquilo que eu faço influencia a vida das pessoas do meu convívio. Não tem jeito, é inevitável. Você precisa pensar que as suas atitudes, as suas escolhas, elas não afetam apenas a sua vida, mas ela afeta a vida das pessoas que estão perto de você. Família muito mais, homem, marido, as suas escolhas afetam dentro da sua casa, suas escolhas afetam a sua família. A direção que você tomar, que você der para a sua casa, vai afetar talvez gerações, vai afetar a vida dos seus filhos. Por isso nós precisamos pensar, por isso nós precisamos colocar Deus na frente das nossas escolhas, por isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque não só afeta as nossas vidas, mas talvez gerações, talvez filhos, talvez netos serão afetados por causa das escolhas que a gente faz. A minha família é prova disso. A maioria de vocês sabem, o meu pai saiu do interior de Rio Claro com 17 anos de idade. Ele não veio de uma família cristã, os pais católicos.
mas ele era adolescente, 13, 14 anos de idade. O seu primo passava na casa dele, pegava ele, levava ele para a igreja. Ele ia aos cultos. Com os 14 anos de idade, 15 anos de idade, ele teve um encontro com o Senhor. Ele se trancava no seu quarto lá no interior, em Rio Claro, e aí Deus falava no seu coração, e Deus colocou o desejo no coração dele: vá para São Paulo fazer uma escola bíblica. Um garoto do interior, nunca tinha viajado para fora, nunca tinha saído da casa do pai e da mãe, mas Deus falava no coração dele, e ele conta que ele sentava na frente da casa dele. A casa dele era perto de uma estação de trem da cidade, e ele falou que ele ficava ali sentado da ferrovia ali, e ficava vendo uns trens passando, indo para a cidade. Deus falava no coração dele: um dia você vai pegar um trem desse e vai embora para São Paulo. Ele foi falar com o pai dele. A princípio o pai não entendeu a situação. Não, mas que isso, que loucura. E ele orou e falou: Deus, se for na vontade do Senhor, o Senhor vai conduzir as coisas e vai falar com meu pai. O pai dele aceitou. Ele veio para São Paulo, fez escola bíblica, trabalhou, foi co-pastor. A Igreja Bíblica da Paz começou há 29 anos atrás, e a minha vida e a sua vida, as nossas vidas, foram transformadas, talvez alcançadas, talvez alimentadas, por causa de uma decisão que um homem de Rio Claro, com 14 anos de idade, fez. As suas escolhas podem mudar uma geração. As suas escolhas podem mudar o rumo e a direção da sua família. Você faz ideia disso? Muitas vezes a gente não para pensar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. A gente é egoísta demais e a gente vai fazendo o que dá na nossa telha. Estou com vontade, eu vou e faço. Queridos, não é você, existe uma família, existe uma geração. Deus ele te plantou nessa terra com um propósito. É um propósito muito maior do que eu e você podemos imaginar. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós dizemos sim, Deus começa a nos revelar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica assustado e até desacredita de Deus. Diz: não é possível que o Senhor quer fazer isso através da minha vida. Mas deixa eu te dizer, as loucuras de Deus, nós precisamos tomar ciência disso. Nós precisamos perceber que Deus tem coisas grandes para nós, e que cada escolha e que cada decisão que a gente toma pode afetar não apenas a nossa vida, não apenas o plano perfeito que Deus tem para as nossas vidas, mas afetar a vida de pessoas e dos nossos familiares. Deus te colocou nesse mundo para você ser uma bênção. Amém? Deus te colocou aqui em São Paulo, Deus te colocou lá no trabalho onde você está, porque Ele sabe que existe alguém lá que precisa de uma palavra sua. Ou talvez não de uma palavra, mas Ele sabe que uma pessoa lá precisa ver você, ver as suas atitudes, ver o jeito que você leva a vida, para conhecer em Cristo. Eu acredito nisso, por isso que o ID é para todas as pessoas. O ID não é para o pastor, não é um pastor que é chamado para levar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados para sermos um pouquinho de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus, no lugar onde Deus nos plantou. Lá no seu trabalho, talvez você é um advogado, talvez você é um médico. Lá no seu trabalho você pode ser boca de Deus. Eu não estou falando para você ser um crente maluco não, que chega lá e fica pregando para todo mundo. Não é isso não. Muitas vezes as nossas atitudes, elas gritam muito mais do que aquilo que a gente pode falar. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: essa pessoa é diferente. Por quê? Porque ele chega no horário, ele sai no horário, ele não rouba nada, ele não faz nada de errado. Esse cara tem alguma coisa, esse cara é um santo. Não é santo, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Essa deve ser a nossa atitude. Os pontos aqui que nós falamos: santidade, nós devemos buscar e crescer. Santificação é algo que é progressivo nas nossas vidas. Hoje nós estamos um pouco mais fortes do que ontem. Pecávamos 5, agora a gente peca só uma, daqui a pouco quase nenhuma. É assim, a gente cai, a gente levanta. Todo dia a gente cresce um pouco mais no Senhor. Todo dia a gente conhece um pouco mais o coração do Senhor. Todo dia a gente está um pouquinho mais forte. O que nós não podemos fazer é parar. Todo dia nós devemos crescer um pouco. Seguir a paz com todos. Nosso convívio com as pessoas revela nosso relacionamento com Deus. A graça não devemos usá-la como desculpa, ou muleta, ou uma máscara que a gente se esconde atrás dela e continuamos errando. Mas a graça nós devemos entendê-la como uma bênção de Deus, mas nós precisamos mudar de atitude e ter arrependimento. A minha vida afeta a vida das pessoas. Eu fui chamado com um propósito.
Deus me colocou aqui com um propósito. Eu preciso descobrir. Se você não sabe, talvez você não saiba. Talvez você é novo aqui, talvez você chegou aqui e você fala, que negócio é esse de propósito? Deus tem um plano, Deus sonhou com você, Ele tem uma vida maravilhosa para você. E talvez você está vivendo um desastre porque você está longe desse propósito e você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa saber de Deus. Deus, me fala, então me mostre. Deus, Ele vai te mostrar. Mesmo assim você vai ter a escolha, vivo ou não vivo. Nós temos essa decisão e temos que tomar essa decisão todos os dias nas nossas vidas. Queridos, não é apenas uma decisão, me converti, maravilhoso, agora está tudo certo. Não, todos os dias a gente tem que decidir ser crente. Todos os dias a gente decide ser santo. Todos os dias a gente decide acertar, porque tem dias que a gente quer errar. Tem dias que a gente vê uma poça de lama, a gente quer mergulhar. Mas a gente decide, não, eu não vou porque eu sei que Deus tem um plano maravilhoso com a minha vida. Eu não vou porque eu sei que se eu for, eu vou me afastar da presença de Deus. O diabo vai vir e vai destruir a minha casa, a minha família, vai fazer uma bagunça na minha vida. Por isso eu escolho todos os dias viver para Deus. Queridos, a vida com Deus é uma vida de todos os dias. Não é uma vida de domingo. Você vem no culto talvez só de domingo, talvez você venha no culto só de terça, mas isso não significa que a sua vida com Deus é uma vez por semana. Todos os dias nós vivemos para Deus. Em todos os lugares nós vivemos para Deus. Todas as coisas que nós fazemos para agradar a Deus. E se a gente se manter assim, pode ter certeza que nós vamos viver coisas sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Eu creio nisso, e esse é o desejo do meu coração para a sua vida que está sentada aí. Eu quero que você voe. Eu quero que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero ver você conquistando as promessas de Deus na sua vida. Eu quero que você receba tudo aquilo que Deus planejou para você. Mas para isso, querido, você precisa fazer as suas escolhas diariamente. Você precisa escolher a presença de Deus todos os dias. Amém?